Então, pessoal, saudando todo mundo com a graça e paz. É a segunda parte do episódio do Apocalipse capítulo 20, né? É a parte 2, a restauração de Israel. Restauração de Israel. Então, muita gente acha que na heresia que são apregoadas, que existe uma tal de teologia da substituição. Não, antigamente era Israel, agora é a igreja. Tipo assim, acabou para eles e tal. Na verdade, o conceito de igreja e o conceito de Israel, ele é um apenas. Que é o que? O conceito de povo de Deus. Tá? E como você adentra no povo de Deus? Mediante a fé. No caso, a gente precisa ter fé no Messias. Quem nega o filho, nega o pai. Mas tem algumas peculiaridades em relação à casa de Israel, que são os judeus consanguíneos, né? Descendentes de Abraão como consanguíneos. E a gente vai ver como que funciona isso, se eles foram rejeitados mesmo para sempre, ou como que é isso, se tem um porquê deles não aceitarem o Messias hoje, ou como que funciona isso, né? Ele está esperando um outro Messias e tal. A gente precisa ver isso, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Romanos capítulo 11 é muito claro, né, que o apóstolo Paulo ele ilustra essa questão toda aí. Romanos capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 11, o título geralmente é o futuro de Israel. Diz assim, ó: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Repetindo, porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele responde, de modo algum. Tá? De modo algum. Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor Yahweh, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça não é graça. Pois o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Ou seja, os eleitos, os nazarenos, os discípulos do Messias eram todos judeus, israelitas, ou galileus, eram todos israelitas. A igreja primitiva, até Estevão, né, até um pouco depois, até o Pedro ir para Cesareia, a casa de Cornélio, até aquele momento, todos eram israelitas, né, que eram chamados de os nazarenos. Pois bem, então eles foram salvos pela eleição. Os demais foram endurecidos, né? Verso 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E até o dia de hoje, é a mesma coisa, até o dia de hoje, 2021. Tá? E Davi diz, torne-se a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem e curvem-se continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação para os gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se o endurecimento de Israel, lá 2.000 anos atrás, provocou o quê? Provocou o anúncio da salvação para os gentios. Então veio a trazer salvação para os gentios. Ok? Então se a queda deles promoveu riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. Porque então ele está indicando que haverá uma plenitude. Né? E quando será essa plenitude? Plenitude, né? A plenitude de Israel vai ser nos 1.000 anos. Israel vai ser o centro do mundo. Porque nós estamos indo, daqui a pouco ele fala da plenitude dos gentios. É quando o evangelho chegar a todas as nações de acordo com os planos do Eterno.
Verso 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar. Verso 15. Porque se a sua rejeição é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Verso 15. Se a sua rejeição, né, ou a sua queda é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Aqui está falando de ressurreição. Entendeu? Ressurreição. Certo? Então, e se as primícias são santas também, a raiz é santa. Aí na sequência, ele vai dizer aqui, ele vai citar uma exemplificação de uma oliveira. Né? Você tem a oliveira, cuja raiz é boa, né? Cuja raiz, né? E os ramos originários dessa oliveira eram o quê? Os judeus, as 12 tribos de Israel. Mas, por conta de sua rebeldia, os ramos originários foram cortados. Né? E foi enxertado nessa oliveira a zambujeiro selvagem, que é o ramo de outra flor, de outra árvore. Quem são os zambujeiros selvagens? São as nações. Mas, então eles foram enxertados na boa oliveira e compartilham da seiva da boa oliveira, que é a salvação. Okay? Então ele diz aqui que não é para os gentios se voltar soberbamente, né, contra os judeus, né? Porque eles foram cortados da boa oliveira. Boa oliveira é o reino de Deus. Ok? E as nações foram enxertadas ali para fazer parte dessa boa oliveira. Agora, não há impedimento, o Eterno é poderoso, então ele pode perfeitamente voltar a trazer os ramos originais de novo para a oliveira também, que é o que? A readmissão dos judeus, entendeu? No sentido de que vão adentrar na nova aliança. Okay? Isso é uma coisa importante. Vamos ver aqui, verso 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados os ramos originais, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbas, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos originais, teme que não poupe a ti também. Deixa eu ver aqui. Verso 23. E também eles, né, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Né? Porque se tu foste cortado do zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, ou seja, os gentios foram enxertados no reino de Deus, quanto mais estes que são os ramos naturais, os judeus, serão enxertados na sua própria oliveira. Entendeu? Então esse tempo ainda vai chegar também. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, tá? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Tá? Até a plenitude dos gentios. E quando chegar a plenitude dos gentios, espiritual, aí vai começar a restauração de Israel. Tá? E assim, verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Quando ele diz que todo Israel será salvo, não quer dizer que todos os judeus, exatamente 100% vão ser salvos. Não é isso. É mais assim, e de todo o Israel será salvo. De todas as tribos haverão pessoas ali salvas. De todas as tribos, de todas as famílias, terão aquela parte de pessoas que serão que vão adentrar na nova aliança, que vão reconhecer o Messias, o Filho do Altíssimo, e por aí vai. E este, aí ele cita aqui um profeta, né, que eu vou citar daí a pouco. E este será, verso 27, e este será o meu conserto com eles, né, quando eu tirar os seus pecados, assim que e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os teus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.
Porque assim como vós, os gentios, também foram antigamente desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, dos judeus. Assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, mas também alcançarão misericórdia pela misericórdia a vós demonstradas. Tá? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então está claro aqui, questão de restauração de Israel. Está claro aqui, Romanos capítulo 11. Tá? Isso é muito importante, essa explicação do apóstolo Paulo. Então ele orienta o porquê das coisas, por que ele não aceita o Messias, por que eles foram endurecidos, como que funciona isso. Está explicadinho aqui. Mas enfim, agora eu vou focar mais nessa parte de restauração de Israel. Né? Vou em Isaías, capítulo 2, verso 2 a 5. Isaías, capítulo 2, verso 2 a 5. Só um momentinho aqui. Isaías 2, verso 2 a 5. Diz assim, ó. E acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte na casa de Yahweh, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte de Yahweh, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Yahweh. E ele exercerá o seu juízo sobre a gente, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz de Yahweh. Aí muita gente vai dizer: não, essa profecia aí se referia aos cristãos. É simbólico, se referia aos cristãos, né? De maneira alguma. Né? O que está dizendo aqui no verso 4? E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes. Juízo. O que eu citei lá na primeira parte do episódio sobre Zacarias 14? Olha, todos vão subir para festejar a festa do tabernáculo. Se alguém na família não subir, não virá sobre elas a chuva. Entendeu? E vai repreender os egípcios se eles não subirem para prestar a verdadeira adoração. Juízo do Eterno. Hoje o Eterno não está exercendo seu juízo. Né? Diante de tamanha iniquidade que nós temos, o Eterno está com paciência. Tá? Até a coisa, depois da marca da besta, a coisa começar a pegar. Tá? Agora, durante os 1000 anos, não. Não tem opção. Ou é verdadeira adoração, ou é verdadeira adoração, meu amigo. Ou é verdadeira adoração, ou é juízo. Tá? E mais aqui, ó. E repreenderá muitos povos, e eles converterão suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ora, hoje o que mais tem a guerra? Guerra, 2 guerras mundiais, cruzadas, e por aí vai. Né? E hoje as armas estão cada vez mais modernas, bomba bioelétrica, bomba de hidrogênio, coisas terríveis. Cada vez mais as nações aumentando seu armamento, bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba bioelétrica, e por aí vai. Né? Então essa parte da profecia não está cumprida. Vai se cumprir no futuro. Vamos ver aqui. Ainda no Isaías. Então, gente, o fato de ter uma restauração de Israel não prejudica em nada você que é cristão. Né? Então, não lhe prejudique em nada. Né? A sua, entre aspas, igreja não vai te prejudicar em nada. Né? Qual o problema? A misericórdia do Eterno. Entendeu? A promessa que ele fez aos patriarcas. Qual o problema? Entendeu? Então não me prejudique em nada. Não me prejudique em nada. Ok? Você não vai perder o seu galardão, a sua salvação por causa disso. Né? Não é uma coisa que não prejudica em nada os gentios. Isaías 65, verso 18 até 23, diz assim, ó: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, que eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela a voz de choro, nem a voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho
que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Né? E edificarão as casas, e habitarão, e plantarão as vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são sementes de bendito de Yahweh, e os seus descendentes com ele. Tá? Então veja, é óbvio que essa profecia aqui não está cumprida. Ele está dizendo aqui, ó, o mancebo morrerá de 100 anos. O cara morreu de 100 anos, tá novo, morreu novo, rapaz. Vamos dizer assim, morreu novo. Né? Hoje em dia, se o cara chegar a 100 anos, levante a mão para o céu. Tá? Então essa profecia vai se cumprir durante 1000 anos, porque Satanás não vai mais influenciar. A iniquidade vai ser, ainda vai existir pecador. Como está dizendo aqui, ó, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Mas vai ser coisa bem, acredito que pontual, coisas pontuais. Não vai ser essa iniquidade que a gente tem hoje. Então, por conta disso, realmente o Eterno vai abençoar com uma longevidade maior, né, ao povo, tá? Então, ou seja, isso é 1000 anos. Então, durante 1000 anos, vai ter pessoas que vai sobrar na terra, né? Inclusive judeus, para reabitar a terra depois do Armagedon, né? Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ainda vai ter pecadores, né? Que ainda, afinal de contas, é ser humano. Mas vai ter pessoas, as pessoas que viverem durante o milênio, eles vão morrer. Ah, morreu de 100 anos, morreu jovem, mas morreu. Vai ter filhos, né? E essas pessoas vão morrer, né? E elas vão, se elas vão morrer, elas vão ressuscitar em algum momento. E elas vão ressuscitar, óbvio, na segunda ressurreição, né? Então, veja que na segunda ressurreição não é só a ressurreição dos ímpios. Os ímpios de todos os momentos vão ressuscitar lá. Mas, por exemplo, as pessoas de bem que vão morrer durante os 1000 anos, né? Elas vão ressuscitar também, só pode ser na segunda ressurreição. Okay? E não vão para o lago de fogo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esse vício que eles têm de querer, na segunda ressurreição, só ímpio, sabe? É um vício de ignorância deles, ok? Então, o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, né? Os dias do meu povo serão como os dias da árvore, ou seja, uma bela longevidade, ok? E é óbvio que essa profecia não se cumpriu. Se você analisar o tempo do profeta Isaías até hoje, no ano 70 Israel foi destruído, né? Eles começaram a voltar lá para a terra de Sião por volta de 1850. 1948, independência, num território pequeno. 1967, guerra dos 100 anos. Guerra dos 6 dias, né? E até hoje, né? O holocausto da Segunda Guerra. Então, beira para mim o óbvio que essa profecia não se cumpriu ainda. Para mim, beira o óbvio. Desde o profeta Isaías, o cativeiro na Síria, né? Depois veio a dominação de Babilônia, cativeiro na Babilônia, depois veio a dominação persa, dominação grega, dominação romana, depois veio a destruição. Agora que eles começaram a voltar para lá, de pouco tempo. Independência em 1948, voltaram para Jerusalém em 1967, né? E ele diz aqui no verso 18: eis que eu crio para Jerusalém alegria e para seu povo gozo. Entendeu? Então é óbvio que essa profecia não cumpriu ainda. Isaías 66, verso 22: porque como os céus novos e a terra nova que eu hei de fazer estarão diante da minha face, diz Yahweh, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Porque como os céus novos e a terra nova que eu hei de fazer, isso ele vai fazer só depois. Como eu hei de fazer, como eu farei, depois dos 1000 anos, ok? Estarão diante da minha face, diz Yahweh, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Entendeu? Pois bem, interessante também esses aí. Agora vamos lá para Ezequiel 36. Ezequiel 36, que é uma profecia muito interessante também. Ezequiel 36, 23 até o 38. Diz assim:
E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, né? Que eu sou o Eterno, diz o Senhor Yahweh, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei, os hebreus, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardem meus juízos, e os observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vos me serei por povo, eu vos serei por Yahweh, por Elohim. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e multiplicarei, não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e terei nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Yahweh, notório vos seja envergonhados, confundidos pelo vosso caminho, ao caso de Israel. Assim diz o Senhor Yahweh. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, Yahweh, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado os que estavam devastados. Eu, Yahweh, disse e eu farei. Assim diz o Senhor Yahweh, ainda por isto me pedirá a casa de Israel, que lhe faça multiplicar-lhes-ei os homens, como a um rebanho, como rebanho santificado, como rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas encherão de famílias, saberão que eu sou Yahweh. Né? Interessante aqui, verso 37, vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 37, 21 a 28. Diz assim, ó, diz-lhes, pois, assim diz Senhor Yahweh, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Até o verso 28. E meu servo Davi reinará sobre eles. Mas o rei Davi não morreu? Isso é simbólico. Quem que vem da casa de Davi? O Messias, óbvio, leão da tribo de Judá, descendência de Davi. E o meu servo Davi reinará sobre eles. Essa altura do campeonato, Davi está morto há muito tempo. E todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, no qual habitaram vossos pais. E habitarão nela eles, seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Né? Creio que esteja falando do Messias, que vem da descendência de Davi, rei. Né? O rei, né? O Messias, né? Que vem da casa de Davi. E farei com eles um concerto de paz, será um concerto perpétuo, e vos estabelecerei e os multiplicarei, e porei no meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo será com eles, e eu serei seu Deus, e serão meu povo. E as nações saberão que eu sou Yahweh, que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Não quer dizer necessariamente que vai ter ou não um templo. Acho que eles vão acabar fazendo um templo mesmo. Mas hoje a adoração é espírito e verdade.
entendeu? Mas isso aqui significa, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre, a verdadeira adoração restaurada. Ok? Bem, Oséias, capítulo 3. Se eu consigo achar aqui rápido. Oséias, capítulo 3, verso 4 a 5. 3 diz assim, ó. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem reis, e sem príncipe, e sem sacrifício, sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão a Yahweh seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão a Yahweh e a sua bondade no fim dos dias. Então, ó, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem reis e sem príncipe. Ou seja, o último rei de Israel foi, se eu não me engano, Zedequias. Foi levado para a Babilônia. Depois não teve exatamente rei. Teve uns caras lá que governaram e tal. Aí veio o Messias, ressuscitou, e depois Israel foi destruído, né? E não teve mais rei. Rei da descendência de Davi não teve. Tá? E até hoje estão naquela, né? Ainda até hoje estão naquela. Então, ficarão muitos dias sem reis. É o que está se cumprindo até hoje. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão seu Yahweh, seu Deus, e a Davi, seu rei. Quando diz Davi, seu rei, está se referindo ao Messias, porque Davi está morto, óbvio. É o Messias, Yahusha, né? E temerão a Yahweh e a sua bondade no fim dos dias, né? Esse nos fins dos dias é um pouco relativo, mas é algo que ainda vai se cumprir. Depois da Magedon, da confusão toda, eles vão ver realmente quem é o Messias. Né? Aí vai começar a verdadeira restauração, né? Que é os 1000 anos, ok? Muito importante. Então veja que para a teologia adventista não existe 1000 anos, vai ficar tipo assim, não existe restauração de Israel, né? Vou dar um pulinho aqui em Joel, já estou pertinho aqui. Joel, capítulo 3, versos 17 e 20. Diz assim, ó: E vós sabereis que eu sou Yahweh, vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade. Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. Verso 17 e 20, né? Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Né? Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Vou aqui, deixa eu ver se eu estou mais ou menos perto. Jeremias, ou em Jeremias, capítulo 31, verso 31 a 34. Jeremias 31, verso 31 a 34, diz assim, ó: Eis que vem dias, diz Yahweh, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei da mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, ou a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Yahweh. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahweh. Porém a minha lei no seu interior escreverei no teu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará mais alguém ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: Conhecei Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno, desde até o maior, diz Yahweh, porque lhes perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei do seu pecado. É interessante, verso 34, não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei Yahweh, porque todos me conhecerão. Porque nesses 1000 anos vai ser restaurada a verdadeira adoração. Então todo mundo vai conhecer Yahweh. Não vai ter essas porcarias que tem aí, entendeu? De Babilônia aí, de falsa adoração. E por fim aqui, em Zacarias, capítulo 8, verso 2 a 8 e 20 a 23. Zacarias 8, verso 2 a 8, diz assim, ó: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz Yahweh: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão seu bordão por causa da sua muita idade. E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas,
que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isso for maravilhoso aos vossos olhos, do resto desse povo naquele dia será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então perceba que essas várias profecias que a gente está lendo tem uma coisa em comum, de trazer os filhos de Israel de volta para sua terra, que é uma coisa que começou no final do século XIX e tal. Claro, não estou aqui falando do sionismo político, nem da sinagoga de Satanás, banqueiro, Rockefeller, Rothschild, 13ª tribo, Casares Askenazi e toda essa conspiração da sinagoga de Satanás, né? São a sinagoga de Satanás, nova ordem mundial, a segunda besta que surge de Israel, aquela coisa toda que eu já expliquei no episódio sobre a besta. Não estou falando desses. Esses são ímpios. Dizem que são judeus, mas não são, são ímpios. Tá? A gente precisa ter em mente aqui as bênçãos, que é o quê? 10 mil homens não adoraram Baal. Então é assim que a coisa funciona. Entendeu? Então vamos lá. Verso 20 até 23 diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor de Yahweh e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar as bênçãos de Yahweh. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, deve ser no Tzitzi, né? Na orla do vestido de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Entendeu? Profecia também muito interessante. Então, pessoal, essa segunda parte do episódio, eu vou encerrar por aqui, que trata da questão da restauração de Israel. Então, na teologia adventista não tem isso, na teologia testemunha de Jeová não tem isso em vários lugares. Okay? Que é um detalhe importante que não nos prejudica em nada. Okay? A gente vai ser salvo do mesmo jeito, mas tem a vez deles também. Okay? Então, essa restauração de Israel vai ser o centro do mundo lá nos 1000 anos, milênio. E é interessante, né? Que por isso que esses caras da nova ordem mundial se travestindo de judeus, né? Rockefeller, Rothschild, uma coisa que eles não são, por causa do satanismo, da cabala negra que eles seguem, que eles fazem prognóstico. Então eles se travestindo de judeu porque eles têm uma noção, com base nos prognósticos dele, que esse 1000 anos vai ser dominado por Israel, vai ser o centro do mundo. Então eles tentam, essa turma de satanista, ocultista, cabalista, nova ordem mundial, eles acham que eles vão entrar no milênio, eles acham que vão se apropriar do milênio. É pra rir, não vou passar nem na porta. Eu vou ser destruído completamente pelo retorno do Messias. Porque eles são prognosticadores, mas eles não contam com a providência divina. Não passam nem na porta do milênio. Essas porcarias vão ser completamente destruídas. Tá? No Armagedon. Okay? Então não confundir as coisas, né? Sinagoga de Satanás é uma coisa, restauração de Israel é outra coisa aqui, ok? Então a gente tem que ter esse discernimento. Então eu estou encerrando aqui a segunda parte desse episódio.